Olá, façam todos uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima manhã. Onde você estiver olhando para nós, que estamos aqui no mais um dia, Entre Nós Pode, faça um ótimo dia. E eu quero deixar um versículo para você, Salmo 91. O Senhor é aquele que é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Confia no Senhor. Entrega o coração seu para Ele, porque é Ele que vai fazer por você. E aí estamos aqui, Fabíola, com uma convidada especial. Fala aí, amiga. Exatamente isso. Que mensagem linda. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Entre Nós Pode. E hoje vamos falar sobre constelação familiar. Para isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio já a Thaís Pires. Ela que é advogada, consteladora, mentora e palestrante. Thaís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e partilhar um pouco do meu trabalho com as pessoas. Um trabalho que é tão especial, essencial e que ajuda inúmeras pessoas a encontrar ordem, equilíbrio e cura na própria vida e dentro do sistema. Olha, estou muito feliz de receber você. Eu e Raquel já até comentamos, é um tema que nós nunca falamos aqui, né, amiga? É verdade. E é maravilhoso poder falar sobre algo que as pessoas têm tantas dúvidas. Eu vi que você trouxe alguns convidados aí. Sim, trouxemos o sistema. O sistema familiar todinho. Isso, porque na verdade a constelação familiar, ela pode ser feita através de elementos bonecos, assim como com pessoas, com cavalos, com véus, na água. Existem inúmeras formas de fazer, que são os representantes. Então não existe, tem que ser com pessoas ou com bonecos. O que é para ser visto, vai ser visto. E a solução possível para a pessoa vem à tona através do campo e o que o campo apresenta. Uhum. Eu queria que você já começasse explicando para nós um pouquinho sobre o que é a constelação familiar, né? Ela não tem nada a ver com cunho religioso. Ótima pergunta e talvez seja a dúvida da grande maioria. Primeiro, constelação familiar é uma ferramenta a serviço da vida. É uma terapia breve. Por quê? Porque você busca, através de uma sessão, trazendo um sintoma específico que nós podemos trazer aqui, a insegurança, ou a procrastinação, ou a dificuldade com o dinheiro, ou problemas relacionais, ou frustração no trabalho, enfim, um sintoma que você esteja passando, uma dor, e olhar para o contexto. E através da terapia, né, dessa ferramenta que é a constelação familiar, nós buscamos a causa. Qual é a raiz dessa dor que você traz? Porque a partir do momento que eu acho a causa, a raiz, aí eu consigo ressignificar e curar. Nossa, que fantástico. Quero falar que é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Pela primeira vez, como eu e Fabíola falamos, né? Que nós trazemos alguém que é especialista nessa área. Eu tenho muita curiosidade e garanto que o pessoal aí em casa também, né? Tem curiosidade sobre isso. E me fala um pouquinho dessa cura, porque é uma coisa que eu sempre falo, pessoas curadas curam as outras, né? Você deve ter passado por esse processo para chegar onde você chegou. Me fala um pouquinho dessa experiência, dessa cura que começou com você. Fala um pouquinho de você. Como você chegou aí nesse trajeto? Então vamos lá, né? A Thaís é advogada há 18 anos. E encontrou a constelação há mais ou menos 6 anos. Foi quando eu passei pela minha primeira sessão de constelação e fui fascinada, né, por essa terapia. E a partir de então eu falei, eu vou buscar a título de autoconhecimento mesmo. Não significa que eu vá me tornar, né, uma consteladora também. E aí eu fiz a formação de constelação com bonecos, fiz formação de constelação em grupos, constelação online, constelação internacional. Enfim, foram várias formações, sempre buscando o aprimoramento.
Então, daí, com as formações, eu comecei a aplicar um pouco, inclusive, de uma nova postura dentro da advocacia, através do direito sistêmico, que eu já vou abrir até um parênteses, porque não é uma nova lei. A lei a gente não muda, é só um novo olhar e uma nova postura na atuação enquanto profissional da advocacia. Então, eu comecei a atuar ali com esse novo olhar. Também fiz especializações nessa área. E, acoplado a isso, comecei a fazer sessões de constelação familiar. Mas, para a gente atender alguém, a gente tem que passar por cura. Exatamente. Eu falo que a cura nada mais é do que um processo evolutivo. Sabe, nós precisamos buscar a cura, nós precisamos buscar uma expansão de consciência, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Isso tudo, tanto a constelação quanto N terapias que existem hoje, né? Nós fazemos parte de uma geração, eu falo, abençoada, com tantas ferramentas aí, nos ajudam a nos fortalecer cada vez mais. É claro que a gente só cura quando é curado ou quando a gente estuda muito sobre o assunto. Por isso que na constelação a gente fala assim, mas e quem escolheu? O constelado sabe o constelador que ele vai escolher. Então, só chega até mim aquilo que eu já estou capacitada a atender. Por isso que tem-se um respeito muito grande pelo campo familiar da pessoa. Eu vou até onde você permite que eu vá para ir na tua cura. Então, mas qual é a diferença? É online ou é presencial? É com bonecos ou é com pessoa? A solução ela vai vir, independente da forma como ela é aplicada, porque a gente vai conduzindo e até onde você me permite chega-se a uma solução. É por isso que é tão importante a pessoa querer fazer. Com certeza. Senão não funciona. Daí vem muitas pessoas falam, eu queria tanto que a minha mãe fizesse, ou que a minha filha fizesse, eu vou pagar para fulano, eu vou pagar, ou meu marido precisa fazer. Primeiro olha para você. Uhum. Faz você. Porque às vezes o outro não quer ou não é o momento do outro. Então, respeitar também o tempo de cada um. Mesmo porque o que acontece dentro de um campo, o que vem à tona, é algo muito respeitado por nós enquanto consteladores. A gente fala que o campo é soberano. Ele sabe o que vem. E após essa dinâmica, né, a sessão em si, cada um leva um tempo para processar tudo aquilo. E a gente precisa respeitar. Bert Hellinger, que é um dos precursores, né, da constelação, ele fala que a constelação é um caminho da alma, porque a alma caminha devagar. E cada um leva um tempo. Você talvez um dia, ela uma semana, eu um mês, o outro 3 meses. Mas é o tempo que a minha alma precisa para absorver tudo aquilo que se mostrou no campo. E aí sim que a gente fala que uma chave vira na vida da pessoa, vamos dizer assim. Algo entra em ordem, há o equilíbrio. A pessoa começa a algumas coisas fazer sentido que antes não fazia, começa a compreender mais as dinâmicas do dia a dia. Que bacana. Olha que legal. E como que a constelação familiar pode, por exemplo, ajudar na resolução de conflitos? Vamos supor que conflitos familiares. Então, todos da família teriam que fazer essa terapia? Ou eu fazendo consigo ajudar minha família? Você falou muito sobre, né, tratamento individual de cada um. Ótima pergunta também. Eu falo, você não tem que nada. Tem que fazer o que faz sentido. Muito na minha mentoria também. A gente não tem que nada. O que faz sentido para você. A partir do momento em que você faz uma sessão de constelação, que você faz um movimento, que você vai olhar para um contexto seu, e isso, de certa forma, reverbera no sistema familiar. Agora, não é que eu tenho que fazer e minha mãe tem que fazer. É óbvio que se minha mãe fizer uma constelação, vai impactar a minha vida. De que forma, quando, no quê? Não sei. É soltar um pouco o controle, sabe? E é claro que o que eu faço vai reverberar principalmente nos meus filhos, porque a gente não muda o que aconteceu, mas eu posso olhar para algo, para um padrão repetitivo do meu sistema familiar, liberar isso para que isso não se repita.
nas gerações seguintes. Então, eu gosto de dizer que quando a gente olha, né, a gente se cura, a gente se libera e libera a descendência, né, os nossos filhos. Porque se eu estou num padrão de escassez, num padrão de insegurança ou num padrão de baixa autoestima, isso é passado. O que eu não olho, alguém vai olhar. Uhum. Daí a gente vai um pouco mais adiante, que daí às vezes a gente pega um pouco mais na mãe, sabe? O que você não olha, teu filho olha. Isso me lembra muito, amiga, esses mecanismos utilizados no pré-voo, sabe? Quando Exato. as máscaras caírem, primeiro você se salva para depois salvar o outro. Mas é sobre isso. Não é? Porque se você não estiver bem, como que você vai ajudar? Como que você vai até contribuir? Eu passo isso muito, por exemplo, para as mentorias, né? Para as mentoradas. Eu falei, faça a tua parte, coloca você no seu lugar, porque é sobre isso, constelação. É você assumir o seu lugar na família para você encontrar o seu lugar no mundo. Por isso que muitas pessoas estão perdidas, né? Sem saber o que fazer, por quê, onde, com quem, porque elas não encontraram nem mesmo o lugar delas na família. E como que isso acontece? Porque muitas vezes tem o pai e a mãe estão ali. E você, enquanto filho, é esse o teu lugar. Aqui, diante do seu pai e da sua mãe. Só que você cresce. E talvez por algum contexto de dor, ou desse casal aqui que tinha o conflito, você vem aqui, ó, e assume o lugar de companheira da sua mãe. Ou de companheiro do seu pai. Como é que você fica aqui disponível para um relacionamento? Não fica. Não fica. Uma outra dinâmica, né? Você quer aqui, na sua profissão, ser reconhecida. Mas internamente você busca o reconhecimento do pai e da mãe. Você tá aqui, ó. Ou ainda, um pouco mais adiante, você tá em lealdade a essa mãe que nunca se sentiu reconhecida no trabalho dela. Por um amor cego, a gente repete. Mãe, eu também não acho nenhum emprego, nenhum trabalho no qual eu sou reconhecida. E daí ela repete, trabalho atrás de trabalho, frustração atrás de frustração. Por quê? Porque por amor a você, eu repito seu destino, mãe. Então, numa sessão de constelação, deixar com a mãe o que é da mãe e fazer algo bom, muito bom da sua vida. E sabe como que você honra teu pai e tua mãe? Porque a gente traz o princípio de honrar, é cuidando bem de você. E fazendo algo bom da sua vida. Uau. Então, não é repetindo na dor. É liberando e repetindo no amor, num destino mais próspero e mais abundante. Isso é honrar. Raquel fala muito sobre liberar perdão. Meu Deus, Amiga. estou chocada aqui com as palavras dela. Autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento é libertador. O que eu tô vendo muito é sobre crença limitante. Inconscientemente, nós repetimos padrão, é isso, né? É exatamente isso. Olha só. Então, para a constelação existem as lealdades familiares, que é aquilo que... Vamos de mais um exemplo aqui. A mãe teve um relacionamento abusivo. Em lealdade, essa filha pode arrumar relacionamentos abusivos. Essa é a lealdade. Inconscientemente. É totalmente inconsciente. Olha Crença. só, somos mais leais do que livres, como dizia Bert Hellinger. Por quê? Porque 95% é inconsciente, 5% é consciente. Sim. Você acha que quem decide a tua vida? É muito mais. E daí a gente fala, eu sou racional. Não, é a emoção, porque é a tua dor, é os gatilhos, são as lealdades e as crenças limitantes. Agora, Thaís, isso é possível mesmo que eu não saiba desse passado da minha mãe? Mas nós não sabemos por quê. Muitas das questões de lealdades e emaranhados, né, familiares vêm de forma inconsciente e são transgeracionais. Então, vamos supor o que minha avó passou. Vamos de um exemplo. Vamos supor que minha avó foi abusada, ok? Eu posso, inconscientemente, carregar algum sintoma no meu corpo conectado à dor desse abuso. Uau. Isso pode vir através de questões de saúde, por exemplo, alergias, que é uma coisa comum, a indisponibilidade num relacionamento, algum contexto de você não confiar. Por quê? Porque a minha avó
foi abusada. E eu, de certa forma, tô conectada àquela dor dela. Como que eu descubro isso, Thaís? Isso pode vir à tona em um movimento de constelação, em uma sessão. Por isso que a gente pergunta para a pessoa o que dói hoje. Porque a gente só constela aquilo que tem dor e pressão suficiente. Senão é só curiosidade e daí não acontece nada na vida da pessoa. Uau. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ansiedade. Ansiedade é libertador fazendo esse trabalho? Porque é cura, você trabalha com cura. O que você me fala? A pessoa que é ansiosa. Todos nós somos ansiosos. A questão é quando ultrapassa a normalidade, né? Porque, eu tenho uma ansiedade, eu vou vir aqui. Podcast tem a ansiedade, né? Faz parte. Agora, quando isso toma uma proporção que me prejudica profissionalmente, ou nas relações de amizades sociais, ou seja, na relacionamento... Depressão. Também, é que são coisas diferentes, né? É? Depressão, você tá amarrada no passado. Ansiedade, você tá no futuro. Então, são duas coisas que acabam batendo de frente. Exatamente. Ao mesmo tempo a pessoa tá ansiosa, ao mesmo tempo ela tá ali no passado geralmente e no futuro. a raiz são diferentes. São raízes diferentes. Exato. Aqui eu vou falar de forma geral. Porque é o campo que mostra realmente onde que está a raiz. Mas de uma forma geral, a ansiedade, ela vem de uma certa exclusão de um masculino. Seja do pai, do avô. Paterno. Exatamente. Então, eu fico ansiosa porque tem uma rejeição, ou até a nível de sistema familiar, né? E hoje a gente vê muito isso, mulheres que foram para o campo de trabalho, né? Que tiveram que a luta, de certa forma, elas deixaram o masculino de lado, viram nesse masculino algo fraco. Eu tenho que... E não é sobre isso. Porque eu já vou falar sobre os 3 princípios sistêmicos, né? Nessa exclusão do masculino, eu me torno ansiosa. E acaba assumindo esse papel também para mim, né? A gente vê muito papéis invertidos no âmbito familiar. Com certeza. Por falta de conhecimento. Conhecimento é libertador. E é transformador. Eu que diga. Então, como você falou, eu falo que o autoconhecimento é a chave da transformação. Porque isso transformou a minha vida e eu falo que não curei tudo, seria hipócrita de dizer que eu curei tudo. Não, nós estamos aqui para evoluir, eu tenho muitas coisas para olhar, mas a hora que você começa a olhar e vai chegando num outro nível, você fala, caramba, se eu já estou aqui, o que eu ainda posso acessar? O que eu falo é a cura é libertador, mas existe um processo que nós temos que passar. E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada de autoconhecimento, respeite o processo. É diariamente que você vai curando as feridas emocionais, porque é uma vida toda carregando lixo. E o libertador, os lixos, são as coisas pequenas dos dias a dias. São aquela semente de injustiça que são plantadas quando nós éramos crianças, geralmente dos 7 aos 13 anos. Como é a crença limitante. A partir dali, você é o que você acredita ser ou o que você viu no passado. Exatamente. Inconscientemente, você faz no futuro. Sim, porque a crença limitante, você traz como verdade real aquilo que você viu, ouviu e as experiências que teve. Então, se em algum momento falaram para você, você não dá conta disso, isso não é para você é burra, ou os ricos são gananciosos, pronto. Se isso está instalado a tal ponto, né, e dentro de você, e você leva isso como uma verdade real, então vamos lá. Isso não é para você, qualquer coisa que surgir na sua vida, você vai pensar, isso é para mim ou não? Exatamente. Será que eu sou capacitado ou não? Por quê? Porque eu escutei lá. Isso geralmente vem dentro do sistema familiar, de pai, mãe, avós, bisavós. Por isso que eu sou fascinada pelo autoconhecimento, gente. Por quê? Porque a gente replica. Então, aquilo que eu tenho de crença, se eu não trabalhar e eu não mudar, quem que vai receber? Se você não se permitir. Exatamente. Só que daí, em contrapartida, eu também sou apaixonada pelo autoconhecimento, pela expansão de consciência, pela mudança de mentalidade, porque criança, eles aprendem assim, ó. Então, quando você começa a se trabalhar, você vai ver os seus próprios filhos falando, mamãe, isso é crença limitante. Verdade, isso é uma crença, porque a gente ainda carrega, a gente não tem uma, duas, a gente tem uma mala de crença. Meu Deus, que nervoso, nem me fala.
Por exemplo, vou falar de crença limitante financeira. O que você escutava quando era criança? Vou falar algumas delas. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Isso é uma crença limitante. Todo rico rouba. Isso é uma crença limitante. Vamos pegar uma para trabalhar? Vai, fala uma aí, Vamos gostei. lá. Dinheiro é sujo. E aí? Você quer ser suja? Isso, Não. Logo, eu não vou ter dinheiro. tá vendo? Ou eu vou ter o estritamente necessário para sobreviver. Necessário. E se nós somos... Que é sujo. Eu não sou suja, eu não quero ser suja. É sujo, é corrupto, né? É ilegal. Nasceu pobre, vou Morrer morrer pobre. Daí é crença de não merecimento. Tudo que surgir, você... Exatamente. É aquilo, você acha que não é capaz, não vai conseguir, isso não é pra mim, né? Então, quantas coisas nós carregamos aqui? Por isso que autoconhecimento é libertador. Nós precisamos se permitir. É isso que a gente fala, eu também falo. A pessoa quer vir aqui, eu quero tratar isso. Pode ser pra minha filha, pode ser pra fulano, ciclano. Fala, pede pra ela me ligar. Porque tem que partir dela. Porque se ela for empurrada, ela não vai fazer o processo como tem que ser feito. Exatamente. Não é? E eu queria falar um pouquinho sobre os 3 princípios, as 3 leis sistêmicas, né? Que é a base de tudo. Então, a primeira é o pertencimento. Por quê? Porque todos nós pertencemos a um sistema familiar. Todo mundo veio de um pai e de uma mãe. Seja ele bom ou não, seja tua infância tenha sido difícil ou não, você pertence a esse sistema. E é instinto humano buscar o pertencimento. Você quer pertencer a grupos de amigos, ou um grupo dentro do teu trabalho, ou um grupo que seja religioso, ou um grupo político, ou um grupo do clube. Você necessita de pertencer porque é para a sobrevivência, nós enquanto seres humanos. A segunda lei é a lei da hierarquia. Quem vem antes é maior, quem vem depois é menor. Ou seja, nossos pais são maiores do que nós somos maiores do que nossos filhos. É aí que muitos invertem. Quando eu quero ser mãe da minha mãe ou mãe do meu pai, eu saí do meu lugar. Se eu tô lá no lugar da minha avó, como que eu vou estar para o meu trabalho? Aí que vem os sintomas na vida profissional, relacional, de amizades e até com os filhos, né? Se eu não tô ali enquanto mãe deles, porque não tem como você ser mãe da sua mãe e mãe do seu filho. Mãe do esposo também não, Nossa, né? daí... Por favor. Exatamente. Olha, interessante. Pegando um gancho, quando tô gatinhando nessa aula, nesse conhecimento. Só faz exatamente 1 ano e meio que eu estou nessa cura de autoconhecimento. Mas o processo de cura faz 3 anos, tá? 3 anos. Então, é um processo, né? Quando eu conheci sobre autoconhecimento, uma das coisas que eu aprendi, que eu não sou babá da minha filha. E ela não é minha babá. Foi libertador. Aí foi que eu deixei ela caminhar com as próprias pernas. Devido às feridas emocionais que eu carregava, eu queria protegê-lo. Eu queria sempre fazer de tudo, né? E uma das coisas que eu trabalho muito hoje com as pessoas, na questão da paternidade, na hora da cura, na hora do ressignificar, a pessoa só queria um abraço. A pessoa só queria sentar no chão e brincar com seu pai. As crianças só queriam falar, eu te amo. Então, essa falta de paternidade, ela abrange muitas feridas emocionais. Com certeza, porque ela deseja ser vista, amada e ter atenção. E talvez não teve, então aquilo que eu não tive, eu carrego para minha vida adulta. E vão acontecer contextos, dinâmicas, que vão servir de gatilho para acionar isso aí. Então, por isso que a gente não tem uma ferida, nós temos vários. Mas o importante é você sempre buscar ressignificar, curar, e não fica querendo sofrer tanto tempo naquele contexto, sabe? Que você não ganha ficando naquela mesmice. É um pouco de sair dessa zona de conforto e buscar algo a mais, sabe? Buscar algo diferente. E essa questão que você falou, não sou babá da minha filha, tem mais uma. Você também não é amiga da sua filha. Ai, muita gente... Meu Deus, é libertador. Sabe por quê? Pessoas a partir do momento que você fala que você é amiga, cadê a hierarquia? A criança e a mãe. Se ela é minha amiga, acabou a hierarquia. Porque você não vai falar com a sua mãe coisas que você só fala com a sua amiga.
Então, acaba-se um pouco do respeito até. Daí se torna amiga, daí a pouco deixa o pai de lado, ou começa a ter dó de um dos dois, pronto, o emaranhado está feito. O conflito está instalado. Então, essa é a segunda lei que a gente precisa saber bem. São 3 leis sistêmicas: pertencimento, hierarquia, vamos para o terceiro: equilíbrio. Eu dou o que tenho, recebo o que eu preciso. Nossa, forte essa, hein? Repete lá para essa câmera. A terceira lei, que é o equilíbrio: eu dou o que tenho e recebo o que preciso. Ela é muito forte, principalmente em relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade e relações empresariais, em organizações e empresas. Exceção: você não precisa dar nada, né? Eu já vou explicar, calma, para o seu pai, para sua mãe. Porque nós, enquanto filhos, queremos às vezes ficar pagando eles pelos que eles deram, né? E nisso aí tem uma linha muito tênue. Lógico que você tem que dar um respaldo para o seu pai, para sua mãe, quando eles estiverem numa idade que eles já não estão mais senil, ou eles precisam da ajuda. Mas o que a gente se depara é com muitos filhos que ainda têm pais totalmente ativos e quer escolher tudo para eles, ou quer falar, deixa que eu cuido, que eu faço. Nesse momento, além de você querer compensar, você não vai querer e já violou a outra lei, da hierarquia novamente. Geralmente violou uma, já viola a outra. Violou a lei, conflito, crise, discussão. Por isso que tem muitos desentendimentos dentro de um sistema familiar. Então, essa lei do equilíbrio, como que ela funciona? A melhor forma da gente compensar a vida que a gente recebeu do pai e da mãe, como eu já falei, é cuidando bem de nós, levando a vida adiante. De que forma? Através de filhos e através do nosso trabalho. Isso é porque daí eu vou estar servindo ao mundo através dos meus talentos e daquilo que eu tenho de bom. Então eu estou compensando, de certa forma, a vida que vem até mim. Nas relações amorosas e empresariais, tem que ter um equilíbrio, né? Porque daí você dá algo, o outro dá algo. Você faz alguma coisa que seu marido gosta, ele faz alguma coisa que você gosta. E assim entra em equilíbrio. Agora um dá e o outro não dá. Ou o outro não aceita receber, que também tem gente fechado para receber. Daí começa o quê? Discussões, um se sente com baixa autoestima, tem crises. E isso aí, num patamar maior, né, quando demanda aí uma proporção maior, pode chegar a discussões mais sérias, até agressividade e traições e separações. Relação. Organização, né, empresarial. Também, você não é contratada para fazer um determinado serviço, em contraprestação você recebe um salário. Olha que legal. Você também, enquanto profissional, vou te contratar para um trabalho, eu vou te pagar. Então, ter essa lei também muito certa, você para de não valorizar o seu trabalho, porque muitos não sabem cobrar, porque não sabem se dar o valor. Exatamente. Porque você... Não é o teu produto, o seu trabalho que tem valor, é o teu conhecimento, o benefício que você causa à pessoa, a facilidade que se dá para a pessoa, o bem-estar que você gera na vida da pessoa. A gente usa muito essa linguagem no marketing. Quando nós vamos vender, então nós não estamos vendendo um produto, nós estamos vendendo uma solução. Uma solução. Né? Então eu estou resolvendo o seu problema. É aquela questão do chaveiro. Nossa, eu chamei um chaveiro aqui, já é noite, eu chamei, mas ele resolveu o meu problema em 7 minutos e quer me cobrar, sei lá, R$200? Que absurdo. Mas eu não tenho o conhecimento que ele tem. Então, ele me vendeu o conhecimento dele, resolveu o meu problema. E te deu a solução para isso. Ele Exato. Resolveu. Mas eu falo, quando você tem uma nova visão, né, de como atuam as coisas, você vai olhar isso e fala, vale, é o trabalho dele. Não sou eu que tenho que precificar, é o outro. É eu que dou valor ao que eu tenho, você dá valor ao que você tem e a respeito, é óbvio. De repente você não pode uma determinada coisa, hoje eu não posso, daí vamos para a crença limitante. Nunca vou poder, não. Hoje eu não posso, vou trabalhar para chegar nisso. Exatamente. Né? Que bacana.
Deixa eu fazer uma pergunta. Estou hoje, né? Tá demais. Hoje você tá falante, hein, mulher? Bate aqui a conversa, entendeu? Tá, aí a pessoa igual. O meu processo é diferente do seu. Tem... O conhecimento é o mesmo, o autoconhecimento, a cura. Existem vários tipos de cura, mas é diferente. Eu venho de um processo, o meu é 12 aulas, né? Com ferramenta. E como que é o seu? Às vezes, uma vez a pessoa vai, ela é liberta, porque eu nunca fui. Ou não, às vezes tem necessidade de mais, quanto tempo? O que você me fala, assim, uma média geral, como que funciona? A pessoa ela vem para fazer uma constelação, é uma sessão. Vamos trazer aqui a dor. Uma dor muito comum é a insegurança, sabe? Ou a procrastinação. Eu falo para a pessoa, você só vai vir constelar sobre o mesmo tema, se realmente não houver dado nenhum resultado, por tema, no então. mínimo com 3 meses. É por tema? Pela sintoma. Dor. Sim. Exato, pelo sintoma, pela dor dela. Geralmente a pessoa não vem, ela vai vir com outro, porque aquilo lá já uma coisa leva a outra. Diferente de um processo de mentoria. Sim. Porque na mentoria, daí eu acompanho a pessoa por algumas semanas, algumas sessões, 6 ou 8, dependendo do caso. Mas eu não constelo toda a sessão. Por quê? Porque eu não posso. Você não suporta. Exatamente. Porque a constelação, a gente fala que é uma cirurgia na alma. O exercício sistêmico, que daí eu uso em todos os encontros, são toques na alma. Então, algumas coisas você consegue ressignificar com o exercício sistêmico. Tomar consciência com o exercício e mudar. Agora, quando a dor é mais profunda, né? Aí é só com uma constelação. Você trabalha, então, nós poderíamos dizer que dentro da constelação trabalha-se com técnicas de regressão? Não. Não? Não, tem nada a ver com regressão. A gente acessa, cientificamente comprovado, inclusive, acessa um campo de informações, que é um campo morfogenético. Então, aqui, se eu fosse fazer uma constelação, por exemplo, então coloca um elemento para representar você, coloca um elemento para representar sua mãe, seu pai, e conforme a disposição dos bonecos e o que você traz, vem a informação do campo. Daí a gente vai perguntar, mas isso aqui aconteceu? Faz sentido para você? O que aconteceu quando você era criança? Como que é a vida da sua... Como que você vê o relacionamento da sua mãe? Como que foi o relacionamento do seu pai e da sua mãe? Mas quem mexe o boneco? A pessoa ou você? Depende. Se for online, eu mexo, mas é a pessoa que conduz. Então eu falo, onde eu coloco? Online, que legal. Sim. Online. Que legal, né? Isso é bom. Onde eu coloco. Agora, se você tá aqui do meu lado, eu vou falar, pega um e coloca no campo. Que legal. Se é com pessoas, daí a gente fala pra pessoa, solta o movimento. Ela vai caminhar, ela vai parar em algum lugar. Ela vai olhar para daí o corpo traz a informação, né? Porque assim, por exemplo, aqui... O boneco tá virado para lá, é uma informação. Se ela me pega o boneco, ela coloca aqui, é outra informação. Se ela coloca o boneco aqui, é outra informação. E tudo é informação de acordo com o contexto que você me traz. Qual é o teu contexto? Por isso que às vezes vem e fala assim, queria tanto que a minha mãe constelasse. Mas ela enxerga aquela mesma dor de uma forma e você de outra. Ela dispõe os bonecos de uma forma e o contexto dela é um, o seu é outro. Por isso que a cura é única. Exatamente. É sua. Mas reverbera. Que loucura. Mas as curas que eu vejo nesse processo aí, eu me formei no final de março, então faz pouco tempo que eu estou atuando, né? Mas o que eu vejo nesse processo todos aí, as feridas repetem em todos os lares. As feridas são a mesma. É o que a gente fala de padrão repetitivo. Padrão repetitivo de dor, que eu falo, o que for bom, repete. Não mexe no que é bom. Mexe no que tá difícil, no que é pesado, né? Então, às vezes, vem de um sistema, por exemplo, em que um avô foi à falência. Talvez isso, de certa forma, te impeça de prosperar. Porque você pode estar em lealdade inconsciente a esse avô. O que eu preciso fazer? Daí vem para um movimento de constelação, vem para uma sessão, vamos olhar. O que precisa ser incluído? Quando tem exclusões dentro de um sistema familiar, drena toda a energia desse sistema. Tem uma frase que fala assim, que ninguém prospera
E é feliz à custa da exclusão e do sofrimento de outro. Exatamente. Por isso que a inclusão é a cura também. Todo mundo pertence, lembra a primeira lei? Então dá o lugar de cada um, assumir o seu, aí sim você se encontra, porque a hora que você encontra teu lugar na família, você encontra teu lugar no mundo. O que é o mundo? São as relações sociais, são as relações amorosas, é o dinheiro, é o trabalho, é a saúde, é a espiritualidade, é tudo. São as 12 áreas da prosperidade. Agora, Thaís, se a constelação familiar é um constante progresso, em que momento eu sei que eu já posso parar a terapia? A constelação familiar é uma sessão. Você só vai marcar uma quando você tiver alguma dor latente. Ah, é diferente da psicologia. Totalmente diferente. Legal, então, né? vamos supor assim, você hoje tem algum... Thaís, eu não aguento mais que eu sofro de uma ansiedade profunda. Tá. E é o sintoma que você traz, vamos olhar para isso. Daqui 3 anos surgiu uma outra coisa que você não aguenta mais. Eu não aguento mais viver isso aqui. Daí você vai e olha. Então não posso dizer quando Entendi. para. É você que vai saber. Que legal. E a gente fala que a hora que a pessoa marca, né, a sessão, a alma dela já está pronta Ai, que legal. Ali, verdade, verdade. para olhar. Sim, É porque ela já decidiu verdade. fazer, Permitiu, né? É. Uhum. É ela que Então ela marcou já se permitiu ser curada daquilo. Para acessar aquilo lá. pra Que acessar. legal. Então eu falo assim, quando eu vou, né, para as minhas terapias, eu falo, gente, que venha tudo, lógico, se Exatamente. abra esse campo. Se permite. E quais são os desafios mais comuns que você vê, assim, quando alguém decide fazer? Sintomas comuns, eu já falei alguns, mas você vê muito a insegurança, você vê muita ansiedade, a procrastinação, a dificuldade com dinheiros e problemas relacionais, seja com pai, mãe, filhos ou relacionamentos amorosos. E daí, um pouco daí quando é a frustração na profissão também, que daí também a gente tem todo um apanhado. Eu falo que se é a mentoria, a gente pega na mão da pessoa ali, né, e vai trabalhando semana a semana, vários contextos, porque eu começo desde a tua, né, criança exterior, suas feridas, bloqueios, né, o pai, mãe, ancestrais, olha bastante para isso. Então eu olho primeiro para a base. Exatamente. Porque não adianta você procurar nos galhos aquilo que você só acha nas raízes, parafraseando o Rumi. Tá lá. São seus ancestrais, são seus pais, é a sua base. Lá estão os seus nutrientes e suas forças. E é lá que também estão muitas das suas dores, lealdades, padrões repetitivos e emaranhados. Então, emaranhada alguma dor do meu sistema, algum contexto. Então, você olha para aquilo ali e daí você se nutre da força deles, aí sim você vai para a vida. Uau. Daí Que sim você vai bacana. para as relações, para a profissão, Exatamente. Ou seja, trabalha a saúde mental de forma geral. Os benefícios são imensos. mental e emocional. Que Mental bacana. e emocional. E como que é a formação de um constelador familiar? A formação é geralmente, tá? Eu fiz mais de uma, mas vamos dizer, a tradicional é composta de 8 módulos, 8 a 10, alguns online, mas pelo menos ali uns 2 presencial tem que ter, porque a gente entra no campo, a gente sente. Na verdade, um curso de constelação, você faz 10 módulos, você olha para no mínimo 10 contextos teus. Porque é você que vai colocar o seu contexto, trabalhar, aprender com aquilo, e os que estão em formação também. Como que é o ressignificar para você aí? Como que você trabalha esse ressignificar? nessa Ressignificar para mim é um novo olhar sobre aquela mesma questão. terapia? É exatamente isso. Porque você não vai, aquilo não Dá um vai novo esquecer, sentido. mas aquilo lá que me causava dor já não me causa mais dor. Como que eu Como faço? uma cicatriz, né? Exato, por exemplo, Existe, mas então não dói. me senti rejeitada pela minha mãe, né? Vamos trazer um exemplo aqui, né? Eu gosto de trazer exemplos. Às vezes a gente gera uma rejeição no filho, não é porque a gente quer, né? E a gente gerou sem nem saber, mas é por causa da dinâmica, da correria do dia a dia. Então, um exemplo bem comum tá lá, tua filha ou teu filho na escola, e eles são pequenos, ali 3, 4 anos, e você vai buscar, mas aconteceu alguma coisa que fez com que você atrasasse. 10 minutos.
E eles foram os últimos a sair da escola. Para um filho, beleza. Para o outro, minha mãe me abandonou. Exatamente. Esse acontecimento pode gerar uma ferida que vai repercutir na vida adulta. Então, às vezes, a gente gera sem saber, e não foi por maldade, não foi... Acontece, né? Então, muitas vezes também a gente fica olhando para a mãe, para o pai, porque a gente se depara muito isso nos atendimentos. Ah, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Eles fizeram o que eles puderam com o melhor que eles tinham. Assim como você está fazendo o que você pode com o melhor que você tem. Cada um dá o que tem. Exato, porque parar de ficar idealizando pai e mãe perfeito não existe, assim como eu também não sou perfeita para com os meus filhos. Ninguém é. Quando para de ficar buscando essas perfeições, muitas coisas começam a ser liberadas e você começa a viver, vamos dizer, uma vida mais real. Você começa a reconhecer o que eles têm que não é tão legal assim, que daí eu posso fazer diferente, e as qualidades eu levo. Sabe por quê? Uma outra frase que eu gosto muito de falar é que tudo que eu julgo, tudo que eu excluo, se apodera de mim. Então, eu julgo aquele meu pai porque ele bebia. Aí, condena, atrai inconscientemente. Pode atrair um relacionamento no qual o cara bebe, colou. Ou vai atrair um relacionamento no qual também você não é feliz, vive na dor. Então, você pode repetir no mesmo contexto igualzinho da mãe, ou repetir no sentimento que a gente fala. Não sou feliz na relação. Então, agora, por quê? Porque teve um julgamento, e desse julgamento pode acontecer isso, pode vir a ansiedade, pode vir a procrastinação, e daí o dinheiro some, porque o dinheiro vem da forma como você olha a mãe, e ele multiplica como você olha o pai. Vou falar uma frase aqui para completar. A psicanálise fala assim: não julgue o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui. Perfeita. Né? Então, assim, realmente... inconscientemente nós atraímos aquilo que nós condenamos. Por isso que nós temos, Thaís, que ressignificar a nossa história, porque o ressignificar, ele vai bem além do perdoar, é dar um novo sentido para aquele semente de injustiça e de dor que está dentro de nós. Exatamente, é um novo olhar sobre o mesmo contexto. Exatamente. Eu não dei o exemplo desses 2 filhos, né? Por que numa família, 4 filhos, um se torna leal a algum contexto e outro? É a forma como a pessoa olhou. Todos ali tiveram um contexto no qual, por exemplo, o pai foi alcoólatra. Cada um olhou de um jeito. Exatamente. Cada um sentiu de um jeito. Sai tudo da mesma barriga, mas é cada um diferente do outro. Devido à dor que passou quando criança. A dor, em a cada idade, fase, né? A forma como olha, tudo. Vou te falar um exemplo. Meu pai, isso eu já falei aqui, que foi a primeira história nossa, ele batia na minha mãe. E batia em mim. Só que eu sou a mais velha, eu sofri mais. As minhas irmãs não sofreram igual eu. Então elas não repetiram o padrão porque elas não condenaram. Então para elas foi mais fácil. Enquanto eu não ressignifiquei minha história, eu não cresci. Se eu não tivesse ressignificado a minha história, eu não estaria aqui hoje. Porque eu me achava inferior. Eu tinha problema do quê? Autoimagem. Que paternidade vem problema de autoimagem, né? Então, eu sou a prova viva. Aí, depois eu comecei a analisar. Falei, as feridas delas não foi igual. Elas não condenaram porque elas não passaram. Não tiveram que ressignificar a história. Quem sofreu fui eu. Então, eu tive que ressignificar. Por isso, elas não repetiram o padrão. Eu repeti. A gente repete de acordo com o que a gente viveu. E mesmo tomando todo o cuidado, por exemplo, eu tenho consciência do, né, não é o meu caso, graças a Deus tenho uma família muito bem estruturada, mas mesmo sabendo que eu não quero ter um marido igual o meu pai, mesmo tendo essa consciência, eu acabo atraindo isso pra mim. Depende da forma como você olhar. Eu não quero, se você fala, eu não quero com raiva, Deus que me livre. Ou você olha assim, muito obrigada, pai, pelo que você ensinou. Esse tipo de marido não é o que eu desejo. Mas eu deixo seu relacionamento com a minha mãe, com a sua esposa, e escolho algo diferente. Exatamente. Não é fácil. Falar é bonito. Tá? Eu vou ser bem sincera, porque a gente incrível. Também não
pode ficar... Eu tô achando incrível. Cada A coisa gente que você não pode fala ficar aqui. fantasiando, mas Certo. seria um movimento... Mas isso, onde que tem que ir? Na tua alma? É que aí eu tomo consciência disso, né? E aí Tomar consciência não é cura. Sim, mas aí o tempo inteiro eu faço esse exercício. Não posso Como? garantir, Não. porque é o que eu Uhum. acabei de falar. Sim. Tem que chegar na tua alma. Sair lá de dentro. É Entendi. aceitar o teu pai do jeito que ele é. Entendi. Tem que ser verdadeiro, então, esse sentimento. Sabe por quê? Porque, por exemplo, no contexto ali do teu pai, a forma como ele era com a tua mãe era o marido que era com a esposa dele. Uhum. Pra você, ele era só o pai. Uhum. Diferente um pouco de você, Sim. tá? Existem dores maiores, Sim. como um eu sei. abuso e tudo mais, que precisam ser conduzidas de uma forma bem mais lenta, delicada, porque é difícil a gente falar como que se honra, né? Num Como contexto você honra, desse. Exatamente. Mas o honrar, às vezes, não, você não precisa ir lá presencialmente. É você encontrar aqui, ó, a paz de espírito dentro de você. Que show. É, né? Nossa, tô amando. E você sabe que interessante que quando eu reconheci tudo isso que nós estamos conversando, a carta eu fui ler pro meu pai lá no cemitério. E aí eu só fui mexer com a história do meu pai depois que eu fui curada. Aí que eu fui perguntar pra minha mãe por que meu pai agia daquela forma. Porque até então, você não quer mexer nas suas feridas. Uhum. É como as pessoas chegam lá. E aí que minha mãe falou que o meu avô deu o que tinha, né? Vou contar um caso. O meu avô, as pessoas gostam de história, tá? O meu avô não queria que meu pai jogasse bola. Uma vez ele pegou no campo de futebol, foi buscar meu pai, ele fez meu pai atravessar o campo de futebol de joelho. Olha a humilhação. Então, todo o excesso é uma dor, não é? Uhum. Então, imagina o que estava por trás do meu pai. Então, aí foi quando eu perdoei verdadeiramente. E falei, pai, hoje eu entendo que você deu o que você tinha. E eu te perdoo, e te amo, e honro. E se eu falar pra você que hoje eu sinto saudade do pai que eu não tive. E não sinto dor. Como isso é libertador. É libertador. É essa palavra, é libertador. É por isso que eu falo que a gente só dá aquilo que recebe. Então, o teu pai deu o que ele recebeu, mas é difícil ter vai para muito autoconhecimento, bem profundo, para você conseguir ter esse olhar que você teve. Você sabe. Porque é uma dor mais profunda. Então, se você quer dar algo diferente, só com autoconhecimento. Exato. Ou você vai repetir sem nem perceber. Sem nem perceber. A gente repete. Uhum. Eu sei. Olha, Eu vou dizer por quê. Porque tem coisas que eu olho e eu falo assim, mas quando for na minha vez vai ser diferente. E aí, vez em quando eu me pego fazendo exatamente aquilo que eu abomino. É o que nós falamos no início. Tudo que eu Né? critico se apodera Exato. de mim. Exato. exatamente. E mesmo tendo consciência de que, olha, é isso aqui que eu não quero fazer. Quando eu vejo, eu já fiz. Você sabe quantas vezes eu ressignifiquei minha história? 6 vezes. Igual você falou, é muito conhecimento. Para mim, tá aqui hoje, eu ressignifiquei 6 vezes, mas eu me permiti. E a minha filha passou pelos mesmos processos, alguns que eu passei. Uhum. Só que ela ainda está no processo de crescimento, está um pouquinho mais lenta, entendeu? Uhum. Já melhorou muito. E outra frase que você deve saber, que eu amo, sou apaixonada, quando eu comecei a estudar psicanálise, que eu me sabotei, parei na parte de estágio, mas eu vou terminar, mas eu tenho 1 ano de conhecimento. A mudança que você quer no outro começa por você. Certeza. Não depende do outro, depende de você. Mude para que o outro mude. É relação tudo que você está falando aqui hoje. Com toda certeza. Você viu que já virou praticamente uma terapia aqui, né, Thaís? Porque se deixar o bate-papo é tão gostoso que a gente vai e foi. Mas nós precisamos encerrar. Por último, eu queria saber de você se existe alguma contraindicação. Então, o que eu poderia me preocupar ou o que me impediria de fazer? Existe alguma que você poderia citar? Você não querer evoluir? Ou seja, é para todos. Não. Boa. Sabe, eu sou muito a favor eu vou experimento. Uhum. Eu já experimentei N terapias. Eu vou experimentar. Lógico,
tem que ter uma dor e pressão suficiente, voltando naquilo. Mas eu vou me abrir para isso. Porque eu desejo a cura, eu desejo a evolução, eu desejo a expansão de consciência, eu desejo romper um padrão de dor que eu não suporto mais. Então, se eu for lá e ainda, na pior das hipóteses, não tiver nenhuma solução, eu tentei. Eu prefiro me arrepender de fazer. É importante você dizer isso, porque a minha pergunta é justamente por conta disso. Você fala, eu preciso ter uma dor suficiente a ponto de querer, né, me livrar daquilo, então melhorar a minha situação. Ou seja, se eu for por curiosidade apenas, não vai fazer sentido para mim. Talvez nada vai mudar. Exatamente. Por isso é importante saber. E por isso que o constelador não tá para salvar ninguém. Ele tá para facilitar o seu processo de cura. Excelente. Facilitar, mas quem tem que desejar é você e quem vai fazer a cura, o movimento profundo é você. Excelente. Gente, que assunto delicioso de falar, que gostoso, muito bom receber você aqui. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, seu contato, para quem está nos assistindo e precisa fazer uma terapia ou conhecer a mentoria da Thaís, entre em contato. Fica à vontade. Isso mesmo. O Instagram, @Thaís Pires Oficial. Vou soletrar, tá? Porque o Thaís é um pouco diferente. THAIZ Pires Oficial. E o YouTube é a mesma coisa, @Thaís Pires Oficial. E o telefone 449-9838-3631. Aí fala diretamente comigo. Excelente. E no YouTube, quais são os conteúdos que você coloca lá? Você fala? Conteúdos eu coloco alguns shorts e eu faço toda terça de manhã, às 7h20, uma live. Legal. Café com conexão. Uau. Porque eu gosto de trazer uma abordagem de cunho emocional e espiritual. Eu trabalho ali alguma questão, né, de espiritualidade. Não. Lindo, né, o que você leu no início. É sobre isso, sobre confiar. Só quero te fazer uma pergunta sobre isso. Era o preconceito que eu tinha e que em casa muitas pessoas devem ter. Por que as pessoas confundem que não pode ter, que não tem nada a ver com o espiritual, a constelação? Não tem de religião e não tem de espiritualidade. Isso aqui é como eu falei, uma terapia, uma ferramenta para achar a solução de um problema teu. De um conflito que se passa. Em poucas palavras seria isso. É uma ferramenta que eu vou pegar aqui e vou buscar a solução para aquela dor que eu me arrasto há tanto tempo. Então ela não envolve, porque tem muitas pessoas, mas como, né? Os bonecos não se mexem sozinhos, né? A pessoa mexe, a gente pede, né? Mesma coisa quando é com pessoas, né? Com cavalos também. Existe constelação com cavalos, existe constelação na água, na qual você coloca, não são esses bonecos, são outros que precisam boiar, mas o campo faz o movimento. Então não envolve religião, não envolve nenhum tipo de... Tem gente que fala, vai baixar... Não, gente, vai baixar um santo aqui. É só movimentos que vêm de acordo com o contexto daquele e com o sistema daquele que é constelado. Então, é claro que numa constelação familiar em grupo, aqueles que representam, né? Então, vamos supor que eu fosse constelar você e a Raquel fosse representar a sua mãe. De certa forma, o papel que ela representou vai servir para ela. Em alguma coisa da vida dela. Então, a constelação em grupo também tem esse benefício até para os representantes. Quem vira a chave bem rapidinho percebe, nossa, linkou aqui, foi para mim. Às vezes, na mentoria, eu faço a constelação de uma a outra, já tá lá, ó, Thaís, serviu para mim. Eu falei, que bom. Sobre isso, vão, se abram, né, para isso. Agora você me deixou curiosa, como funciona essa do cavalo? Eu nunca ouvi falar. Tá difícil terminar hoje. É porque eu nunca ouvi falar. Não, eu não faço constelação com cavalo. Tá, mas como conheço, funciona? Já fui. Daí é um constelador que ele tem. Eu conheço um de Curitiba, 2, aliás, de Curitiba. Por quê? Porque o cavalo é o único que tem a glândula pineal aberta. Ele lê a alma das pessoas. Olha. É claro que a conexão daquele constelador com o cavalo é muito profunda. Sim, né? Então é de acordo com o movimento do cavalo, do que ele vai fazer. Ele vai chegar na frente da pessoa, ele vai fazer alguma coisa. Fantástico. E o próprio constelador fala, não sou eu que constelo, é o cavalo.
Eu já vi vídeos e não tinha associado. Agora falando, não é? Eu vejo muito Faz os sentido. vídeos da rainha, por exemplo, né? Lá no Reino Unido, muitas pessoas chegam e querem tocar nos cavalos lá do castelo e tudo mais. Mas algumas pessoas, eles fazem carinho, outras, eles de fato mordem. Eles atacam. Tem todo um contexto. Se eu fosse abrir aqui, existe Sim, mesmo... Ali, se o cavalo vai e muito morde sentido. o joelho de uma pessoa ou alguma coisa, não é que vai morder, que vai arrancar um pedaço, é só para trazer informação. Sim. Olha, E o que constelador traduz aquilo lá. forte. Muito Uau. forte. isso aí. É a mesma coisa na água, né? Você pode estar num lugar, não vai ter vento nenhum. Os bonecos, eles vão se mover na água. Tem sim. Agora aqui, vou falar, Raquel, pega aqui. Coloca teu filho aí no campo. Meu Deus. Pode Chega falar que tá nervoso. Raquel vai marcar uma terapia com mais tempo, tá bom? Amo. Ai, que delícia, Thaís. Olha, primeiro, deixa eu agradecer a Rose Arraso que trouxe você aqui. Rose não pôde estar com a... Não foi a Rose que convidou? Foi a Adriana. Adriana. A Nós temos que Adriana. agradecer a Rose. Cadê a minha amiga Rose? Foi... Ah, eu confundi tudo. Então tá. Corta. Volta. Corta. Vamos fingir Aqui que tem, pode vamos tudo. fingir que tem um corte. Aqui Eu quero agradecer a Adriana que trouxe a Thaís aqui. Foi um prazer imenso conversar com você. Quero também mandar um beijo para nossa amiga Rose Arraso. Não sei se você conhece, mas ela também fica aqui com a gente no estúdio, conversa, uma pessoa super dinâmica, um alto astral, uma energia maravilhosa. Com certeza você iria adorar. Então, Rose, Verdade. um beijo. Você continua fazendo falta aqui, mas a gente entende que final de ano para você é muita correria, muito compromisso, principalmente com as eleições e você ajudando tanta gente com esse coração enorme que você tem. Então, a gente espera você aqui no próximo programa, é claro. E Adriana, olha, obrigada, viu, por trazer essa mulher maravilhosa para conversar com a gente aqui. Aliás, a Adriana vai estar nos próximos programas, né, amiga? A gente já fez o convite. Que legal. Ela vem também para falar, conversar com a gente e vai ser um bate-papo também para lá de especial. A você que esteve com a gente online, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado a você também que está nos assistindo através do YouTube. Um grande beijo, Raquel. Eu quero agradecer. Foi uma honra receber você aqui. Amei, o tempo voou, tá? Espero que você volte logo, porque nós vimos que tem muito assunto aqui, né? Muito conteúdo, muito autoconhecimento para as pessoas. E hoje, o mundo, uma das doenças que mais dói, de todas as formas, é o emocional, né? Então, assim, volte logo, tá? Compartilhar essa experiência. Amei, já fiquei com vontade de ir lá. Vou pegar o endereço. Já fiz uma semiterapia aqui. E eu quero deixar um beijo pra minha amiga Rose. Amamos você. Ó, hoje, inconscientemente, eu e a minha amiga viemos de pink. Porque preto. você não ia estar aqui e a cor rosa, pink, faz parte da sua vida, né? Porque você é essa mulher influente, maravilhosa, dentro e por fora. Então, assim, ó, um beijo e até a próxima. Muito obrigada a todos vocês por mais um dia, por mais encontro. Fique com Deus e faça uma ótima noite para aqueles que estão aí ao vivo, né? É isso aí. É isso mesmo. Eu quero agradecer a Adriana e agradecer vocês por esse espaço maravilhoso. A Rose eu ainda não conheço pessoalmente, mas todas as pessoas que já vieram falar dela é só elogios, então não vejo a hora de conhecê-la, vai ser um prazer enorme. E mulheres lindas, maravilhosas. Nada é por acaso, tá? Vocês trouxeram aí um feminino com esse rosa, tá? Era o campo que precisava. Muito obrigada. Adorei esse bate-papo e com certeza eu voltarei. Ai, que bom. Que bom. Gratidão. Estou feliz em saber. Nós temos Gente. o pote da gratidão falando isso. Depois você pega ali um papelzinho no final. Adoro. Tá? Isso Obrigada. mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.